Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. No especial Saúde e Bem-Estar de hoje, em alusão à campanha Fevereiro Roxo, trazemos um tema de grande relevância para a saúde da população: a fibromialgia e o lúpus, duas condições desafiadoras que exigem atenção, conhecimento e um olhar sensível tanto da medicina quanto da sociedade. Para esclarecer dúvidas e aprofundar esse tema, o Giornale recebe a médica reumatologista doutora Márcia Scalcon, que atua há mais de 15 anos na especialidade médica, que trata doenças que afetam ossos, músculos, ligamentos, tendões e articulações. Com uma trajetória acadêmica e profissional de excelência, ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Possui residência em Clínica Médica pela UFSM, com especialização em Reumatologia pelo Hospital de Clínicas de Curitiba. É mestre em Farmacologia pela UFSM e doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela UFSM. Atua como professora da disciplina de Reumatologia na UFSM e na UFN. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul. Doutora Márcia Scalcon, obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios, pelo seu prestígio, pela sua distinta presença e por ter aceitado o convite para esclarecer sobre estas patologias em questão como especialista na área. Seja muito bem-vinda ao Giornale. Muito obrigada, Giovana. Então, para mim é um prazer estar aqui e falar sobre duas patologias muito importantes na minha área, principalmente no Fevereiro Roxo, que é esse mês de conscientização, né, de patologias muito importantes, que é a fibromialgia, o lúpus e o mal de Alzheimer. Muito obrigada. Exatamente. Vamos esclarecer algumas questões, então, sobre essas duas condições. O que é a fibromialgia e qual o perfil dos pacientes acometidos por essa síndrome? E da mesma forma, o lúpus. Quais as principais formas de manifestação dessas patologias, doutora? Bem, então começando pela fibromialgia, né? A fibromialgia é uma doença que acaba afetando principalmente mulheres, é uma doença não inflamatória e que a pessoa sente muitas dores, né? Dores musculares, dores em tendões, articulações, mas que não existe uma inflamação propriamente dita. Essa pessoa ela sofre de dores durante muito tempo e quando apresenta, enfim, né, essas sintomatologias por mais de 3 meses, é bom que o médico seja, então, procurado para ver do que se trata. Claro que nem toda dor difusa, generalizada, se trata de fibromialgia, mas a gente tem que levar em consideração, sobretudo quando tem muito tempo de dor, associado também a alguns sintomas que são muito importantes, que são os ditos sintomas satélites. Então, só para você entender, o telespectador entender, então, além dessa dor que pode ser em qualquer lugar do corpo, pode ser uma dor em pontada, em fisgada, em queimação, em qualquer parte, então, do corpo, existem os sintomas satélites, porque uma pessoa que tem dor por muito tempo começam a apresentar outros tipos de desconfortos, como, por exemplo, alteração da memória, alteração no sono. Tem pessoas que conseguem dormir um sono, acorda no meio da noite e depois não consegue dormir. Outras pessoas já têm dificuldade de iniciar o sono. Enfim, então distúrbios do sono começam a ser muito frequentes. E logicamente, com alteração do sono, alteração da memória, vem aí outros tipos de sintomas, outras comorbidades como ansiedade e depressão. Justo, né? Muita dor, muitos sintomas Sim. incomodando, também apresentam esse tipo de sintoma. Além de fadiga, fadiga é uma coisa muito comum.
Então a gente sempre diz, né, que pessoas que têm dor por muito tempo em várias partes do corpo, com esses outros sintomas satélites, a gente tem que estar atento à condição de fibromialgia. Então esses demais sintomas é em decorrência da dor generalizada, que acaba causando distúrbios do sono, ao dormir mal, à noite, problemas psicológicos, como você disse aí, e outros sintomas bem importantes, né, para passar o dia a dia, que deve ser bem complicado. Exatamente. Né? Transforma a vida da pessoa, muda a rotina. Muda a rotina, a qualidade de vida fica prejudicada. Além disso, outros sintomas também são muito comuns, como síndrome das pernas inquietas, cefaleia, né? Então, quer dizer, outras situações acabam puxando, né, a partir da dor generalizada. E então nós estamos falando agora de fibromialgia, né, tão somente. E em relação ao lúpus? O lúpus já é uma doença completamente diferente. Então, afeta também principalmente mulheres, mais numa faixa etária que a gente diz idade fértil, né, dos 20 aos 50 anos de idade, e que o que acontece? O sistema imunológico, ele acaba ficando perturbado e produzindo várias células inflamatórias e produção de anticorpos. Esses autoanticorpos, eles vão combater, digamos assim, as células do próprio organismo. Então, diversos órgãos, diversos sistemas vão ser afetados. Então, pode pegar a pele, o sistema músculo-esquelético, as articulações, os rins, pulmões, coração, sistema nervoso central, ou seja, aí esses autoanticorpos, dependendo do lugar para onde eles, né, são recrutados, vão levar os sinais e sintomas daquele paciente. Então a gente diz que o lúpus ela é uma doença multifacetada, que tem múltiplas faces, porque depende do que está sendo bombardeado naquele momento pelos autoanticorpos. Por isso o acompanhamento médico contínuo é fundamental, né, em ambos os casos, no caso de fibromialgia e também quanto ao lúpus, né, para garantir aí a melhor qualidade de vida do paciente e também evitar sérias complicações em outros órgãos, como você está citando. Se acontece em mulheres jovens, o lúpus, né, se manifestando em mulheres jovens, tem essa questão toda hormonal, né, e pode atingir aí diversos órgãos e se tornar muito sério. Então, diante desses sintomas, doutora, em que momento o paciente deve se preocupar em procurar um especialista? Então, falando primeiramente da fibromialgia, né? Então, muito tempo de dor, com alteração de memória, fadiga, com ansiedade, depressão, distúrbios do sono, é bom que procure, então, né, um médico especialista, um reumatologista, ou mesmo um médico generalista que pode fazer uma avaliação inicial e, em se constatando que não tenha nada alterado nos exames, porque isso é importante a gente colocar, na fibromialgia não existe um exame específico que nos diga é fibromialgia, então é um cenário, com sinais e sintomas e que nos exames laboratoriais não apresentam alterações. Por isso é necessário toda essa investigação. Toda essa investigação. O lúpus é uma coisa interessante, né? Então, nós temos um exame que se chama FAN, fator antinuclear. Não é incomum nós, reumatologistas, nós recebermos pacientes com FAN positivo para dizer se é lúpus ou não. Na grande maioria das vezes, graças a Deus, aquele FAN positivo não significa lúpus. Isso é uma coisa importantíssima para a população saber, né? Claro que quem tem lúpus, 98, 99% das vezes vai ter o FAN positivo. Mas quem tem FAN positivo, somente 5% vai desenvolver lúpus ao longo da vida. Então, FAN positivo jamais é sinônimo de lúpus. Para a gente fazer o diagnóstico de lúpus, a gente também tem que ter, né, diversos sinais e sintomas, né? Então, uma coisa que chama muito atenção, né, no início dessa doença, é bom a gente colocar, né, pacientes com lesões de pele, lesões em asa de borboleta, que fica muito sensível à luz do sol, dores articulares, que podem ou não estar associado a inchaço articular, febre baixa, perda de peso, queda de cabelo importante, lesões na boca e no nariz de repetição
E depois, logicamente, né, através de exames, a gente pode ver, né, se os glóbulos brancos estão baixos, se as plaquetas estão baixas, se tem alguma anemia associada, né, e também se algum órgão importante também está sendo bombardeado. Por exemplo, os rins. Né? Então, se o paciente começa, né, uma paciente mulher jovem com uma hipertensão, que começa com a urina espumosa, com inchaço nas pernas ou inchaço em todo o corpo, é bom que procure, né, fazer exames, verificar, e uma das condições que leva a isso é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, dentro desse universo que é o lúpus, a gente precisa fazer tem que montar um quebra-cabeça, então tem que ter sinais e sintomas clínicos, tem que ter exame laboratorial para a gente poder dizer se é ou não é a doença, se se trata ou não da doença. Então tudo isso que eu falei, né, de lesão em asa de borboleta na face, dores articulares, enfim, tudo isso tem que levar a pensar em procurar um médico reumatologista. Sim, diante do que você explicou, são diversos sinais, diversos os sintomas e que precisam ser detectados também por meio de exames, né? Então é fundamental procurar um especialista, não deixar passar o tempo, né? Muitas vezes as pessoas esperam os sintomas se agravarem, não é? E a patologia acaba tomando conta, aumentando o quadro, se tornando mais difícil, né, para melhorar, especialmente quando se fala em outros órgãos também, que serão atingidos. Então, o melhor caminho é detectar esses sintomas e já procurar ajuda para um atendimento precoce e poder ter, então, uma solução ou amenizar, né, os sintomas. Exatamente. A fibromialgia, ela traz muita morbidade. O que seria isso, né? Traz uma alteração na qualidade de vida. Então a pessoa com depressão, com dores, etc. Mas ela não tem uma mortalidade aumentada em função disso. Diferentemente do lúpus. O lúpus ele pode ser um lúpus leve, moderado ou grave. Tem situações extremamente graves de sistema nervoso central, com derrames, AVCs, né? E também renal, que guardam uma mortalidade muito elevada. Então tempo significa também vida. Então, por isso que é muito importante essa avaliação precoce, para o diagnóstico precoce, como você bem mesma comentou há pouco, para dar uma melhor qualidade de vida, uma melhor sobrevida para esse paciente. Sobrevida. Estamos falando sobre duas patologias crônicas, e antes de iniciarmos a nossa entrevista, você comentou que se as patologias são crônicas, o tratamento também é crônico, né? E que atualmente são patologias que não têm cura. Então, quais são os tratamentos disponíveis, doutora, e como eles podem melhorar a tão aclamada qualidade de vida e melhorar os sintomas dos pacientes? Perfeito. Então, às vezes os pacientes se assustam muito quando dizem assim, não tem cura. Mas diversas situações clínicas não têm cura. Pressão alta, hipertensão, diabetes, enfim. E a pessoa passa a vida toda com aqueles sintomas, né, e com longevidade. Ou seja, mas existe tratamento e essas patologias não são diferentes. Então, na fibromialgia, né, a gente tem diversas medicações, né, nós temos o tratamento não farmacológico e o farmacológico. Então, o não farmacológico ele é muito importante porque depende muito da atuação do próprio paciente. A gente diz que ele tem que ser o grande ator, ele tem que ser o protagonista desse tratamento não farmacológico, porque vai depender, né, de algumas situações como o quê? Fazer atividade física. Não existe fibromialgia que melhore sem atividade física. Nós temos que controlar a qualidade do sono, temos que fazer com que esse paciente diminua suas dores. Então, vários outros profissionais vão precisar nos auxiliar, fisioterapeutas, educadores físicos, né, para nos auxiliar nesse tratamento. Ainda estamos falando da fibromialgia, né? Então, a fibromialgia tem o não medicamentoso e o medicamentoso. O medicamentoso, daí vamos ter antidepressivos, vamos ter anticonvulsivantes, que é muito importante a gente falar para o paciente que não se trata de estarmos tratando depressão, não é uma questão também de convulsão, mas é que essas medicações, em determinadas doses, elas servem para dor crônica. Isso vai diminuir muito o uso, por exemplo, de analgésicos,
comuns, anti-inflamatórios, e vai dar uma melhor qualidade de vida. Então é sempre bom explicar, porque senão a pessoa chega em casa, lê a bula e às vezes se assusta. Então eu gosto muito de explicar isso aí. Agora, falando do lúpus, o lúpus também existe uma parte que é não medicamentosa e uma parte medicamentosa. Tudo vai depender de que órgão e sistema que está sendo acometido. Não existe uma receita de bolo, nem para fibromialgia, nem para o lúpus. No lúpus, algumas coisas são importantes a gente sempre colocar, que daí sim, serve para qualquer tipo de lúpus. Por exemplo, evitar a luz solar, porque a luz solar precipita a doença, né? Faz com que haja surto da doença. Então, evitar a luz solar é importantíssimo. Então, uso de protetor solar, às vezes uso de chapéus, roupas compridas, é importante para evitar essa exposição solar. Uso de hormônios femininos em altas doses, estrogênios em altas doses também pode precipitar a doença. Determinados tipos de medicamento a gente podendo evitar, sabendo que tem uma maior propensão a um desencadeamento de um surto, a gente deve fazer. Se a gente tira o sol do paciente com lúpus, a gente tem que devolver a vitamina D para ele. Então a gente faz muita suplementação também de vitamina D e cálcio nesses pacientes. O uso da hidroxicloroquina é mandatório, exceto se tem uma contraindicação absoluta. Então essas são algumas das medidas que servem para um lúpus leve, moderado ou grave. Só que, claro, né, dependendo da situação, a gente vai ter que usar medicações mais fortes, imunomoduladores, imunossupressores, para poupar aquele órgão nobre, por exemplo, como os rins, o coração, o sistema nervoso central, etc. Quando você detecta que a patologia ela já atingiu outros órgãos, você mesmo encaminha para esses especialistas? Muito importante aí outros profissionais. Então, o reumatologista é o grande orquestrador, né, do tratamento de um paciente com lúpus, mas ele vai precisar do nefrologista muitas vezes, do hematologista, do neurologista, do dermatologista, além de outros profissionais da saúde, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, etc. Uma equipe multidisciplinar. Então a equipe multidisciplinar é muito importante para esses pacientes. Com certeza. Então, para ratificar em relação aos tratamentos, né, a fibromialgia, dar ênfase no exercício físico é fundamental, né, conforme você falou. Porque às vezes as pessoas não sabem dessa realidade de que a atividade física, ela diminui a dor, de fato, e está melhorando a qualidade de vida do paciente. Exatamente, tem produção de endorfinas, então melhora a qualidade do sono, melhora o humor, melhora a dor, melhora a qualidade de vida. Então é um tratamento, é um pilar importante do tratamento, é fundamental. Quando você fala em antidepressivos ou outros medicamentos que inicialmente não estão associados à dor, e que você explica para o paciente, né, ele também se sente mais confortável para continuar o tratamento, né, porque ele precisa de um apoio, né, clínico e emocional para seguir em frente. Exato. Então, assim, conversar com o paciente, né, explicar o tratamento é fundamental. É fundamental. Não é só prescrever, né, é mostrar o que está sendo, quais são as metas do tratamento, o que se espera, falar um pouco também sobre efeitos adversos, caso tenha, como que a gente pode driblar isso, porque muitas vezes o que não deixa o tratamento ir adiante é a falta de adesão, tanto numa patologia quanto na outra. Então, quanto mais informação o paciente tem a respeito da sua própria condição e do seu tratamento, melhor vai ser a condução. Embora não haja cura, né, o controle a longo prazo é essencial e é real, é possível. É possível. Né? Quando você se refere ao lúpus, que atinge diversos órgãos, também os pacientes muitas vezes não têm ideia da complexidade que o lúpus pode atingir. Então esses esclarecimentos são muito bem-vindos aqui no Jornal para quem está desenvolvendo essa patologia. Né, bastante esclarecedoras as suas colocações. E além das medidas gerais para o lúpus, né, naturalmente que é a proteção solar, demais medidas que são mais corriqueiras, né, proteger-se tanto com protetor, né, quanto com a vestimenta adequada, é cuidar-se, amar-se, não é, doutora? Exatamente.
Então, conhecer também os gatilhos, né? Porque como são doenças, tanto numa quanto outra, tem períodos de exacerbação, né? De surtos e períodos de remissão, que fica a doença controlada. Então, saber quais são aqueles gatilhos, por exemplo, na fibromialgia pode ser uma infecção, algum estresse emocional. No lúpus, da mesma forma, pode ser uma infecção, um estresse emocional, a exposição solar, o uso de alguma medicação. Então, se conhecer o próprio organismo também é importante para procurar também atendimento quando houver eventualmente um surto. Né? Claro. É também muito importante. Gostaria que você deixasse suas considerações finais sobre essa nossa entrevista aqui nesse especial Saúde e Bem-Estar. Então, só queria colocar, né, então que eu acho que a informação é o principal meio da gente conhecer a respeito das patologias e a gente está numa era tão importante que a gente tem informação à nossa mão, mas também muito cuidado, né, quando for na internet, porque, enfim, às vezes pode ser pode ter casos assim muito assustadores, mais graves e não ser a sua própria condição. Isso se falando principalmente do lúpus, mas também conhecer a respeito da doença, muitas vezes entrar em fóruns, né, quando já se tem o diagnóstico, uma rede de apoio com pessoas que também têm a mesma patologia pode ser muito importante. E procurar, por óbvio, né, quando tiver algum desses sinais e sintomas que foi falado, seja de uma ou de outra patologia, que procure o quanto antes o seu médico de confiança para fazer um diagnóstico precoce. Exatamente, não pesquisar a internet, não Exato. é? Que pode ser bastante assustador, né? Nos dois sentidos. E não vai resolver. Então é necessário, de fato, procurar um especialista da sua confiança e tratar, né? Tem que ter coragem de ir em frente e tratar os sintomas, né, que é possível. Mais uma coisinha é procurar fontes confiáveis, né? Então a Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, o nosso site de apoio, né, tanto para os pacientes, enfim, né? Então procurar, né, sites de confiança para saber a respeito, então, né, dessas patologias. Perfeito, doutora. Doutora Márcia Scalcon, agradeço imensamente sua participação aqui no Jornal, com informações precisas e claras a respeito das patologias fibromialgia e lúpus, né? Sua contribuição foi de extrema importância para quem assiste o programa e também para que as pessoas procurem por uma maior qualidade de vida, que é o que todos nós queremos, né? E longevidade. Foi uma honra tê-la aqui e o programa continua à sua disposição. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Na sequência, o Jornal recebe o médico neurologista Dr. Adecir Bispo. Volto após o intervalo.